acho que melhor deixar desligada aquela, porque vaza. Eu vou deixar desligada, mas é porque eu... É que não tem, putz, se desse pra pôr o Júlio aí, ficava bonito, né? Vai esse aqui, ó. Vazar ele no programa, nossa? É. Não, mas acho que não tem TV, não, né? tipo assim, só a imagem mesmo. Ó, Mas já, olha só. já tô transmitindo, tá? Eu não consigo ligar só uma. CBN Esportes Campinas. Onze horas 4 minutos. Bom dia, está começando o CBN Esportes direto do YouTube, nosso canal YouTube/CBN Campinas, sexta-feira, 28 de agosto. Começando com boa notícia para o esporte campineiro, o vôlei. O Campinas iniciou a busca pelo tricampeonato consecutivo do Paulista, com vitória por 3-0 sobre o Guarulhos ontem à noite no ginásio Ponte Grande, em Guarulhos. As parciais 25-21, 25-19 e 25-15. O time campineiro volta a jogar na próxima sexta-feira contra o Praia Grande, aqui em Campinas. Com problema. E pela Copa Paulista, o Primavera estreia amanhã, hein? Na fase quartas de final. O Fantasma encara o São Caetano às 3 da tarde no estádio Anacleto Campanella, no ABC Paulista. Só lembrando que agora é fase de mata-mata. Fase de mata-mata. Quem perder, sai fora. Na próxima semana, o duelo vai ser aqui em Indaiatuba. Copa do Brasil, fechamento dos jogos de ida da competição. Inter e Grêmio fizeram um clássico truncado ontem à noite no Beira-Rio e o jogo ficou no 0-0. O próximo encontro está marcado para a semana que vem na Arena do Grêmio. Quem vencer se classifica, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. E boa notícia também para o esporte brasileiro. O Alisson dos Santos é o melhor do mundo nos 400 metros com barreira. Ontem, na etapa de Zurique da Diamond League, o medalhista olímpico venceu com um tempo de 45 segundos e 80 centésimos, registrando novo recorde mundial da prova. Com isso, o Pio, não é o nosso Rafael, o Pio, o atleta, se tornou o primeiro brasileiro recordista mundial, levando em consideração apenas provas de pista. Grande Rogério Prado. Grande Rogério Prado. Estará amanhã no Brinco de Ouro da Princesa, levando o apoio ao Bugrão. Lá, já tirou o celular do bolso. Rumo à classificação. Vai abrir não, estão ligando pra ele. Achei que ele ia pegar e mostrar o Bugredi. Será que é Humberto Louser perguntando a escalação? Pedindo sugestão pra Rogério Prado? Não, porque o Rogério ele não é muito feliz nas escolhas. Vamos aguardar, mas né? Amanhã vai ser pé quente, vai dar Guarani. Sei não, hein? Premier League, hoje tem a abertura da segunda rodada. O Manchester City enfrenta o Crystal Palace, o único jogo desta sexta-feira. E começa às 4 da tarde na casa do Palace, hein? Nossa, legal, hein? Às 4 da tarde, Opa! Premier League. Vamos lá, hein? Então hoje, Crystal Palace e Manchester City. Fase play-in, hein? Da Copa Paulista também tá rolando.
Ai, vocês quebram minha perna, viu? Destaque também, viu, velho? Campeonato, ó, campeonato russo, campeonato... Premier League Premier hoje às League. 4 da tarde. Manchester City, Só o Crystal Rafael Pio vai assistir. Palace. É, o dia que o Pio vem com informação de Premier League, não sei o que, você fala... Ih! Casou 40. Antônio Lupe, bom dia! E o Guarani, hein, finalizou a preparação. A gente já tem o time que o Humberto Louser vai comandar amanhã. Estreia do treinador contra o Brusque às 5 da tarde, Lupe! É, Carlão de Freitas, bom dia pra você, meu grande amigo, o rei da Premier League. Bom dia, Rafael Pio, que tá aqui com a gente na live. Bom dia pros nossos internautas, ouvintes, né, que estão acompanhando o CBN Esportes desta forma alternativa, mas muito gostosa também de ser feito. É o seguinte, o Guarani tá pronto, hein? O Guarani tá chegando aí na reta final de preparação. Amanhã tem esse jogo importantíssimo. Só a vitória interessa para que o Guarani consiga a classificação sem depender de nenhum outro resultado. Como elemento desse jogo, a reestreia do técnico Humberto Louser. Cara, imagina o que deve estar passando na cabeça do professor Humberto, hein? O único jogo, ele só tem uma partida, e a partida mais importante da temporada. Se o Guarani conseguir a classificação, continua com o sonho do acesso. Agora, se ficar fora do G8, imagina o fim de 2026 pro torcedor bugrino, hein? Mano. 4 meses, hein? 4 meses até a bola rolar novamente, que aí vai ser no Campeonato Paulista. Mas eu não quero pensar nisso, eu quero pensar de forma positiva. Vitória do Bugre contra o Brusque. Aliás, hoje vamos trazer informações do Guarani e também vamos falar do Brusque. Igor Será Magalhães. que o professor Igor Magalhães, que é rei lá no Vila Nova, será que o professor Igor vai poupar? Ele Eu tem um acho que monte vai. de pendurado. Eu um acho que monte. vai. Daqui a pouco a gente vai saber. É. Daqui a pouco a gente vai saber aqui no CBN Esportes. É, o Guarani precisa da vitória amanhã contra o Brusque. A Inter de Limeira também representa a RMC, estará no Estádio Centenário em Caxias do Sul, também precisando de um resultado positivo para seguir na Série C do Campeonato Brasileiro. Subindo a Avenida Avenida Antônio Ayrton Lupe. Senna, que se eu fosse prefeito de Campinas, colocaria a Avenida Oswaldo Avarez. É, grande Vadão. Oswaldo Avarez. estamos Sei falando que o muito de Ayrton Vadão essa Senna, semana. Ele é um grande símbolo do esporte brasileiro, mas a ligação entre Guarani e Ponte Isso. poderia se chamar Avenida Oswaldo Alvarez. Nunca perdeu um derby, cara. Nunca perdeu um derby, Impressionante, mas né? assim, eu não tenho força para chegar a esse ponto. Meu Deus. Mas imagina aquela avenida, Nunca a perdeu um Avenida Ayrton Senna. A gente coloca uma outra avenida para se chamar Ayrton Senna, e essa que une os dois estádios, as duas paixões futebolísticas de Campinas, a Avenida Oswaldo Alvarez. Eu tô falando Maravilhoso. algo fora da realidade ou não? De jeito nenhum. Porque se eu estiver falando, vocês me corrigem, porque eu não sou daqui. Grande Vadão. Estamos falando muito de Vadão essa semana, hein? Estamos falando muito de Vadão desde a chegada de Humberto Louser, que se emocionou falando destaque do da Ponte. professor Oswaldo Alvarez, que também fez história na Macaca, Lupe. Então, vai ter jogo ou não vai ter jogo? Vai ter jogo. A Ponte joga ou não joga contra Joga. o América? A Ponte viaja ou não viaja pra BH? Então, mas o que acontece? A gente vai falar sobre essa situação da Ponte. Ontem, só os meninos da base treinaram. E aí? Vai só com base? O Gilson Kleina hoje já está em Campinas e vai ser apresentado agora à tarde. Será que o Gilson vai conseguir tirar algo desse time? Eu acho difícil. Eu acho que o Gilson vem, como você já falou, só pra dar aquele ânimo, pra tentar alguma coisa, mas vai ser difícil. Gilson Kleina vai ser apresentado, Ponte América, domingo, 4 da tarde. Se vai ter jogo ou se não vai ter jogo, a gente vai acompanhar os próximos passos dessa situação tensa que a Ponte Preta vive na tabela. Cara, quem E diria, na hein? temporada, né? A gente não vai falar nem de time, né? Nem conjecturar time. A gente vai falar se vai ter jogo ou não. Coletiva era pra ser 8h30. É. Aí ontem falaram, ó, mudou o local e o horário. Era 8h30 no CT. Que situação, Passou cara. pra agora 2h30 pro estádio. Então, estarei lá, hein? Sim. Estarei lá. Apesar do Gilson A Kleina... minha pergunta vai ser, quando eu pegar o microfone na mão, se eu for o primeiro, a minha pergunta vai ser a menor pergunta da história das coletivas. Vai ter jogo? Eu vou fazer a pergunta aqui. Eu falo assim, Gilson, boa tarde. Por quê? É. Pronto, Mas é. me deixa ele falar. Por quê? Por quê? Já já nós vamos falar da Ponte, mas eu creio que
A menor função que o Gilson vai ter neste momento na Ponte Preta é treinar o time. Eu acho que ele vem realmente para apaziguar aí, para tentar pelo menos dar uma pequena motivação para Só uma satisfação, o nosso companheiro Júlio Nascimento está na casa, sim, mas sim. Ele vai atualizar as informações da Ponte no glorioso... Redação Sport TV, Redação Sport comandado TV. por Marcelo Barreto. E Vinícius Bueno, hein? Grande Nosso bruxo Vini. também. E o Vini, que trabalhou muito tempo como setorista na Ponte Preta. E vira e mexe, quando eu assisto Redação, ele lembra dos tempos de Campinas e também, claro, né, não passou por esta situação quando era o setorista da Ponte Preta. Olha só como é o futebol, Antônio Lupi. É praticamente um ano, ou quase um ano. 28 de agosto de 2025. Nosso grande Júlio Nascimento, ele ganhava repercussão nacional e também através do Redação por causa da narração do gol do Miguel contra a Ponte Náutico. O gol do acesso. Então, a Ponte ali, ela era notícia nacional, nosso Júlio Nascimento participava do Redação também por algo maravilhoso, e hoje ele também participa do Redação para falar da Ponte Preta, mas numa situação catastrófica, caótica, né? Olha só, menos de um ano, olha só o que acontece com o futebol da Ponte Preta. Meu Deus do céu. E você pode participar, meu parceiro internauta, aqui, claro, pelo nosso chat também aqui WhatsApp. No YouTube /CBN Campinas, e o nosso Zap, o 19991869070, 991869070. Já tem gente já dando bom dia pra nós, já Lupe? Tem gente, é gente falando da gente, Carlão de Freitas. Quem que fala essa? Quando eu trabalhei com o Alberto, ele falava, mas tem alguém que o Alberto se inspirou. Isso, O Alberto, ele sempre ouve. Quando ele tá e a gente sempre fala, né, cara? Com a gente aqui não tem resenha, não. A gente fala dos nossos parceiros porque estamos todos juntos no mesmo barco. Nós somos amigos do rádio. Tem uns que são chatos, hein? Tem, mas eu não vou falar nome. Não, em todo lugar. Aliás, tem um que não para de me mandar mensagem. Tem gente boa e gente... Começa com C? Não. É o mesmo? Aquela figurinha tem que ser usada, né? Qual que é a figurinha? Fora do ar, depois vocês me falam. Então tá bom, vamos lá. Deixa eu abraçar a galera que tá aqui com a gente no chat do YouTube primeiro, tá? Porque nós estamos apenas no YouTube. O Vinícius São Paulino, o Vinícius ele é ouvinte fiel do Arena e também do CBN Esportes. Tá mandando aqui um bom dia também pra você, Vinícius. Tem São Paulo, hein? São Paulo e Bragantino joga, né? São Paulo amanhã. Nossa, mais uma derrota pro Tricolor. O Edson Coelho tá aqui com a gente também, bom dia. O Márcio Mourão, 4023. O que é? Será que é candidato? Acho que não, né? Acho que é só o nickname dele aqui no pelo YouTube. Amor de Deus, senão a gente cai também. Bom dia. É verdade, hein? Não pode nem imitar mais o não. Narração épica, diga-se de passagem. Uma daquelas que tem que ficar ao lado do Tetra, do Galvão, do Ronaldo, na Vila e entre outros. O Vinícius tá falando... A ponte! A ponte é pra quem acredita! Nossa ele falava, senhora, né? Mas com mais afinado do que eu, né? Que coisa maravilhosa. E nada de entrar, hein? Acho que deu ruim lá, hein? Márcio Mourão é torcedor da Macaca. Deixa eu ver aqui, ó. O Sérgio Monteiro. Bom dia, amigos do Arena. Calma, Arena é só às 4. Aqui é o CBN Esportes. Uma coisa, outra coisa é Mas o homem já está na casa também. O homem tá na casa. Importante. On fire, hein? Nossa, e ontem parecia... Nossa, mãe. Ontem ele tava querendo colocar a Amazônia dentro de São Paulo. Não tinha condição. Aqui no nosso WhatsApp, que é o 19 991869070. Bom dia. Outra pessoa com meu documento pode retirar os ingressos. O Rafael Fernandes. Pode sim, Rafael. Pode passar aqui já tá lá na portaria. Boa, Rafa. Da IPTV. Pode passar. Fala que você veio tirar os ingressos. Traz o seu documento. Tá tudo certo, tá bom? Se der problema, fala pra ligar pro Antônio Lupe. Que aí eu também não vou conseguir resolver. Mas enfim, tô brincando, eu resolvo. Deixa eu ver aqui, ó. Bom dia, Carlão e bancada do CBN Esportes Campinas. Alguma novidade da Nega Véia, Carlão? Já Lupe vai passar. Se você puder dar um suporte aí sobre o amador da 019, amanhã tem uma final aqui em Hortolândia. É o Renatinho? Não é o Renatinho, deixa eu ver se ontem no Arena ele falou de uma final. Não, é o Xandinho, esse é o Xandinho. Mas eu acho que é a mesma final, o Renatinho falou ontem. O Xandinho tá aqui, ó. Ele falou que amanhã tem uma final aqui em Hortolândia, Canarinho e Moleque Travesso. Essa mesmo. Queria convocar geral da 019. 019 é a região metropolitana de Campinas, né? Amanhã, sábado, a partir das 7 horas da noite. Será? Ele pôs 19 horas. Será que tem iluminação no campo do Rosolém? Opa! Ô, Xandinho, só me confirma o horário aqui, E vai ter brother. Arbitragem de um profissional e de Série A de brasileiro. O Marcelo Gilino Henrique. Ele apitou de Valinhos também, sabia? Ele apitou um derby. Gente boníssima, Gente cara. boa. Gente boníssima. Ele tá falando aqui que o jogo é às 7.
Mas eu não sei. Só confirma pra mim aqui, viu, Xandinho, meu brother? Abraços do Canarinho. Valeu, galera. Nossa, Hortolândia vai parar amanhã. Vai mesmo. Bom dia, Lupe, mas a avenida deveria ser chamada José Duarte. Também. Acredito que nasceu em Campinas, seria mais coerente. 2 grandes nomes. Carlão Queiroz mandou aqui pra gente a mensagem. Carlão, bugrino, Carlão. Gente Mas boa. então, aí se tivesse que escolher sentido, porque o Vadão, ele trabalha no Guarani e depois vai pra Ponte. Então faz assim, ó, sentido Guarani, Ponte Preta, subindo a avenida Zé Duarte. Não, Vadão. Vadão começa Carlão. no Guarani e vai pra Ponte. Então, Oswaldo Alvarez. É sentido Ponte Preta, Guarani, Avenida José Duarte. Você imagina os moços da Shopee do Mercado Livre vão ficar doidos. 2 lendas. Nossa, mesmo. 2 lendas. Hein, viu? Imagina, aquela vanzinha amarela rodando e descendo e não achando endereço. Os dois estão lá no céu conversando e acompanhando o programa, falando, nossa, mas esses meninos estão falando tanta bobagem. Não, só aí tem gente vendo a gente. 19 horas na Arena Rosolém, tem refletor. legal, Ô, Xandinho, obrigado, viu? Valeu pela Boa, informação. Xandinho. Boa final, cara. O Maicon tá aqui com a gente. Bom dia a todos da CBN. A live tá top, Carlão. O Bugrão vai vencer amanhã. Vai, também acho. Vamos subir. Eu confio. É o Maicon Bugrino aqui de Campinas. Boa, Maicão. Cara, não para de chegar. Falando que a iluminação é top, hein? Olha que legal, aí cara. Sim, hein? Amanhã 7. Mas eu só não vou, sabe por quê? Minha mãe vai estar aqui. Ah, tá. Mas a gente vai estar no brinco, né? É verdade, tem o jogo do Guarani. Verdade. Senão Amanhã eu gosto de futebol. Vamos estar amador. tomando. Eu tô marcando um chopp com os bugrinos. Sabe mesmo? aquela combosa, aquela Kombi do chopp que fica na perto frente do Guarani? brinco? Que eu tenho, meus amigos é tudo bugrino. Que coisa legal. Aí eu falei, você vai estar no jogo? Vou. Então me espera lá naquela combosa, você paga. Se o Guarani classificar, nós vai tomar um chopp. Se não classificar, Aí não. vai virar Aí eu nem O apareço. né? Wagner Aparecido Leão, bom dia, pessoal do CBN Esportes, a todos um ótimo final de semana. Falar o que da Ponte? Só tristeza. Wagner, a coisa tá feia lá no Wagner. Moisés Lucarelli, cara. A coisa tá feia. Se o Humberto não se classificar, vocês acham que já entra com pressão no Campeonato Paulista? Que nem já aconteceu com o Matheus e outros? É que o Humberto, em caso de uma desclassificação, é o primeiro jogo, né, Lupe? O trabalho não é dele, né? Eu acho que aí a conta teria que ser passada à diretoria, né? Que eu esperava um trabalho melhor. O Guarani pode subir até como campeão, tem condições para isso, mas eu não esperava o Guarani chegar na última rodada nesse perereco aí, tendo que vencer o Brusque. Vai vencer, mas que essa primeira fase poderia ter sido mais tranquila, com certeza. E hoje a gente quer a participação do ouvinte. Pode mandar aqui no chat, pode mandar aqui no WhatsApp, 991869070. Eu vou ler todas as participações. Boa, Antônio Lupe! Todas as participações. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar. Deixa eu mais duas, bora lá. O Márcio Mourão tá falando que a gente tem que dar parabéns pro Pio. Eu falei mas aqui. não é o Pio. É o Pio do atletismo, recorde mundial, né? O Diamond League lá de Zurique, 400 parabéns. metros com barreira. Pô, é um carisma esse moleque, hein, cara? Gente boa. Pô, gente boa. Agora ele meteu um reggae no cabelo, um Rastafari. Não, tá coisa linda. Tá coisa voando, linda. E cara. tá fazendo, e tá representando bem o e nosso dele país, faz né? tempo já, né? Nas Olimpíadas, faz tempo. Jacir Ferreira, bom dia! E o Edson é a Combirita, Carlão. Isso, é isso mesmo. E os jogadores irão mostrar serviço. Uma vez eu tomei uma com o Eliel lá, a gente foi naquele... treinador. Lembra aqueles jogos do final do ano lá que você gostava de fazer? Nossa, esse ano tem de novo. Aí terminou, aí nós descemos lá na frente dos portões monumentais do Brincão, aí tomamos uma naquela Combirita. Combirita. Amanhã, se o Guarani vencer, atenção, você torcedor do Bugre, hein? Amanhã, se o Guarani vencer, você nós vamos vai tomar uma lá na Carlão Combirita. de Freitas na Combirita. Ó, vou lá com o Leandrão Ferrari, que é meu parceiro. Tem o Paulão, que é da Fúria lá, que é meu amigo do futebol aí também. Vagnão, uma galera aí. Boa. Fechamos? Por enquanto é só as mensagens. Blupe, então vamos fazer o seguinte, Blupe, já então, que... né? Nossa, é mesmo. Já vai virar corte. Mas já que a gente tá falando muito do Guarani, dessa festa que vai ser amanhã no Estádio Brinco de Ouro, vamos falar desse time, então, comandado por Humberto Louser, que deve realizar mudanças na escalação, né, Lupe? Ele tem que fazer pelo menos uma mudança certa no meio-campo, né? Sem o Luiz Otávio, o William Farias deve ser a principal novidade aí na equipe para o duelo contra o Brusque. O jogo é muito importante, o jogo vai ter um peso decisivo e por isso, Carlão, o Humberto, eu acho que ele vai apostar, sabe em que? Em experiência. Ele vai colocar em campo jogadores que estão em um momento bom, mas que podem também
usar da experiência para controlar o jogo. Última rodada a gente sabe que acontece muita coisa. E o Brusque vem a Campinas já classificado. Então existe aí toda essa atmosfera e lá em Santa Catarina eles estão preocupados com essa questão da atmosfera, com a questão de como vai estar o Brinco de Ouro. O torcedor tem que comparecer, o torcedor tem que marcar presença para fazer aquela pressão, para jogar com o time durante os 90 minutos. Depois, quando a bola parar de rolar, se vai questionar, se vai comemorar, se vai protestar de uma forma pacífica, tudo é válido. Mas enquanto a bola rolar, o torcedor do Guarani tem que jogar junto com a rapaziada do Bugre. E uma das lideranças é o goleiro Kaique França. O goleiro Kaique França, ele é um cara preparado para esse tipo de momento. Ele é um cara que ele cresceu com pressão. Base do Corinthians. Aí passou por Ponte Preta, Sport também, onde a pressão é muito forte. Então ele é um cara acostumado com a pressão. E o Kaique França, ele falou à TV Guarani, não foi uma entrevista coletiva, sobre esse momento e o jogo e a importância de ter o torcedor ao lado no Brinco de Ouro para que o Guarani consiga a classificação na próxima fase. Esse jogo aí é o jogo mais importante do nosso ano até o momento. A gente sabe da importância que tem, a gente está muito consciente disso. Peço também o apoio da torcida, que compareça, que nos ajude, porque com eles do nosso lado vai facilitar e juntos a gente vai conseguir isso. Então a gente está bem focado e sabe que é da importância desse jogo e, como eu disse e repito, o jogo mais importante do ano até o momento. É um cara que tem muita identificação com o clube já, né, com a torcida, um cara que teve passagens aqui, tem um grande número de jogos. Eu não conheci ele pessoalmente, só ouvia falar do trabalho dele, ouvia falar bem. E conhecendo ele essa semana, dá pra ver que é um cara com muito conhecimento, um cara muito de grupo, assim, que blinda os jogadores, passa-nos bastante informação. Então esses primeiros contatos aí tá sendo muito bom e muito positivo para a equipe. Olha, a gente sabe que a gente não viu... Já deve ter terminado há poucos minutos, porque o Loser ele tem um costume de treinar aí no período da manhã. Então, o Guarani, ele tem aí essa situação, provavelmente o William Farias, a principal novidade, Luca, né, no ataque, a presença do Carlos Eduardo, acredito, na vaga do Cauã, acho que o Cauã não vai como titular, ou o Isaac, eu acho que ele não vai colocar aí esses três atacantes, esses três jogadores mais ofensivos, né, e agora a gente vai pro cenário, só pra gente ter uma noção do que o Guarani, ele precisa. Se o Guarani vencer... tá dentro. Já era, tá classificado. E se empatar? O Guarani, ele vai chegar a 28 pontos e corre o risco de ser ultrapassado por Ferroviária, Maranhão, Maringá, Floresta e Amazonas. O Figueirense é um cenário um pouquinho mais improvável, porque tem que tirar uma diferença de 14 no saldo de gols. Então, se o Guarani empatar, para permanecer no G8, o Bugre precisa de pelo menos 4 dos 5 resultados. Maranhão não vencer o Figueirense. No Maranhão esse jogo. Eu preciso que você me ajude para ver os jogos. Tá, vai Maranhão não vencer o Figueirense. Eu acho que esse jogo é em Santa Catarina, porque o Figueirense jogou contra a Inter na última partida no Limeirão. Sim. Então, acredito que esse jogo é em Santa Catarina. A Ferroviária não vencer o Confiança. O Confiança já entra em campo e já está rebaixado. Maranhão não vencer o Figueirense. É em Figueirense. Ferroviária não vencer o Confiança. É em Ferroviária. Esse já é mais difícil, né? O Confiança está rebaixado. Já está rebaixado. Floresta não venceu o Ituano. O Ituano já não entra mais nada. É lá em Floresta, né? O Ituano, o próprio Fábio Scheib vem dizendo que o Ituano deu uma largada, né? O Amazonas não vencer o Ipiranga. Amazonas... Cadê o Amazonas aqui? Aqui, Amazonas e Ipiranga lá na Arena da Amazônia. E o Maringá não vencer o Paysandu. Maringá e Paysandu jogando no Mangueirão. Mangueirão? Paysandu e Maringá. Então, essas combinações. Se perder, o Guarani pode avançar ao quadrangular, mas aí já fica numa situação muito complicada. Por exemplo, derrota para a Ferroviária para o Confiança. É um cenário pouco provável. Então, assim, é torcer para vencer e esperar depois só a comemorar a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro.
Do outro lado, o Brusque, Júlio Nascimento, hein? Já está preparado, tá conversando com o Marcelo Barreto, a galera ali, que eu não faço ideia de quem que é, porque eu não assisto de manhã, mas cara, enfim. âmbito nacional, né, velho? Foi igual o dia que eu ia participar com o Guarizo aqui no estúdio à tarde, e no exato momento que é o esporte do Jornal Hoje. Aí qual que era a notícia do Jornal Hoje? Ponte Preta, cara, bonita essa cena, hein? Mas a gente tá falando do Guarani. A gente tá falando do Guarani. Ô, Rafael Pio, vamos soltar aí, o técnico Igor Magalhães. Olha aí, Pio. Nossa o Igor Magalhães. Porque o Igor Magalhães tem vários jogadores que estão pendurados. Será que ele vai colocar em campo um time titular ou um time reserva, preocupado já com a próxima fase? Fala, Igor Magalhães, técnico do Brusque. Vai ser uma decisão, até porque o adversário ele precisa de vencer para conseguir resultado. Talvez com um ponto já não seja tão suficiente para garantir no G8. Essa condição dos amarelos eu vou fazer uma avaliação. É um risco muito grande para alguns. Nogueira tem 2, é um risco muito grande. Se vale a pena... Ele é um cara experiente, só que foge do nosso controle, porque a gente não entende ainda como o jogo vai ser desenvolvido em termos de ambiente, que vai ser um ambiente diferente. Quem vai apitar, a gente não tá na cabeça dele para ver o que ele vai tomar em termos de decisão. Talvez o Nogueira faz uma ação normal e aí ele toma o terceiro amarelo, a gente não conta com ele para uma reta final de início. Então, assim, a gente tem que fazer uma avaliação. Vamos fazer a avaliação do que vale a pena. Beleza, tá aí o técnico Igor Magalhães. Então, esse é o cenário. O Anderson Grigoleto tá aqui com a gente. Olá, amigos da CBN. Para o duro, para o bugre, mas dentro do brinco... dá para mostrar a força e fazer um jogo diferente do que vinha fazendo. Abraço a todos. O Leonildo Santos, o Guarani não ganhar amanhã pode fechar as portas. O Jacir Ferreira fala que o Brusque vai vir com o time reserva aqui no nosso chat. E as participações aqui em relação ao Guarani. Ô Lupe, falando da escalação, né, que o Humberto deve mandar a campo, eu acho que vai bater com aquilo que você falou. Não vejo motivos, de repente o torcedor, mas vai jogar em casa, tem que abrir o time. Mas com o Cauã Jesus, com o Isaac e com o João Paulo, a equipe fica realmente muito vulnerável, ainda mais com o William Farias, que é um grande jogador, tudo, mas ficar só com a responsabilidade do William, o setor de marcação é complicado. Por isso eu acredito que o Carlos Eduardo deverá fazer essa dupla de volantes, né? O time não deixa de ser ofensivo, o Carlos Eduardo tem uma transição muito boa, é o famoso chuta-chuta, né? O momento do Carlos Eduardo não é bom, mas quando ele chegou, ele demonstrou muita personalidade e ganhou a confiança do técnico Hélio Cizenando e ganhou o espaço entre os titulares. E dessa vez ele deve ganhar mais essa oportunidade, deixando o Isaac e o João Paulo, né, como os jogadores de criação, de armação, e no ataque o Luca tem que aparecer, né, um jogador que foi contratado justamente para esses momentos de decisão, momentos de cobrança, e o Luca, pela experiência que tem, né, por tudo que ele já viveu no mundo do futebol, esse jogo para ele, convenhamos, é fichinha em termos de personalidade, em termos de encarar a partida. Se ele vai fazer gol ou não, aí é uma outra história. Mas é um jogo pro Luca encarar, pro Luca dar as caras também, né, porque ele foi contratado para ser uma referência desse time do Guarani. Então, por isso eu acredito nesta formatação, com o William Farias e o Carlos Eduardo, Isaac e João Paulo, e o Luca com o Herbert à frente. Se o Brusque vem com reserva ou não, cara, não interessa. O Guarani tem que ganhar o jogo. O empate serve, dependendo de resultados, até a derrota pode acontecer também e o Guarani entrar, mas o Guarani precisa ganhar, tem que fazer valer o fator brinco de ouro. A gente sabe da força do Guarani. O Humberto é um cara que sabe trabalhar muito o emocional do jogador. A gente até brincava aqui falando muito do Vadão nessa semana, e eu acho importante usar essas coisas positivas envolvendo o Guarani para mobilizar esse grupo, para vencer, dar aquela respirada, curtir um pouquinho a classificação e aí sim pensar no quadrangular, porque é um outro tipo de campeonato e o Guarani é muito forte, o Guarani tem individualidade e condições para subir de divisão, mas primeiro encarar esse jogo contra o Brusque. Eu acho que o Brusque vem aí com o cascudão, até para não perder jogadores para outra fase, mas independente disso, o Guarani tem que se impor logo do início e a torcida ajudar. A torcida ajuda, mas em alguns momentos, se tiver que cobrar, que cobre depois, porque os 90 minutos o Guarani vai precisar da força do torcedor. Ô, Carlão, esqueci o que eu ia falar, cara. Guarani? Brusque, Igor Magalhães. Lembrei. Olha só como foi uma campanha, né? Que a gente, antes
da primeira fase, dessa última rodada, a gente falava que o Guarani seria favorito, que o Guarani poderia, inclusive, já pensar em brigar por título, Sim. que era um time muito acima daquilo que as outras equipes mostravam, né? Mas é aquilo que você sempre disse, o Guarani ele teve dificuldade de entender a divisão. E há 2, 3 rodadas, eu até me lembro, foi o próprio Fábio Scheib, né, que falou, o grupo do Guarani hoje seria tal. A gente já projetava grupo. Todo mundo, né, Lu? A gente projetava grupo. Esse grupo aqui é mais difícil, esse grupo aqui é um pouco mais tranquilo. Tem o Paysandu, tem o Santa Cruz. Cara, a gente tá indo para a última rodada projetando vitória para se classificar. Independentemente da posição que o Guarani ficar, se vai ser sexto, se vai ser quinto, se vai ser terceiro, se vai ser segundo, se vai ser quarto, cara, os torcedores eles nem pensam mais nessa possibilidade, tem que ficar até o quarto lugar para decidir o último jogo do quadrangular em casa. Não tem condição, não tem. Hoje o torcedor do Guarani, e olha só que situação a gente chegou, pensa em classificar. Ou seja, é o jogo mais importante da temporada. E eu tava brincando aí de confraternizar com os torcedores bugrinos e agora falando sério, conversando com esses caras a respeito da presença de público e tal. E, cara, foi unânime. Eu falei assim, será que vai dar umas 10 mil no brinco? Os meus amigos falaram, velho, a torcida tá bem chateada, tá bem triste. A gente sabe que o torcedor do Guarani, ele precisa apoiar, eu acho que vai apoiar, sábado às 17 horas, horário maravilhoso pro torcedor comparecer no brinco, mas o torcedor tá bem desapontado com o que aconteceu com o Guarani nesta primeira fase. Alguns desarranjos, né, com o Hélio Cizenando, alguma falta de convicção por parte da diretoria, porque sinceramente eu não esperava chegar na última rodada e a gente fazendo conta para o Guarani classificar. O Guarani tá encontrado muitas dificuldades para decidir, né, haja visto que aconteceu no ano passado, em jogos decisivos desse ano. No Campeonato Paulista, o Guarani perdeu a classificação para o Botafogo dentro de casa, né? Não foi contra o Palmeiras lá em Barueri, foi contra o Botafogo aqui, um jogo vencível com todo o ambiente que havia se formado no brinco naquela tarde, e o Guarani não conseguiu se classificar. Na Série C, nos jogos também com um peso maior, o Guarani encontrou dificuldades e agora chega nessa situação. Não é um elenco para estar nesta situação, e por isso eu espero que com o Humberto, fazendo esse trabalho de resgate, recuperando esse vestiário, fazendo essa famosa mobilização, é a última cartada. O Humberto Louser, ele foi a última cartada para dar um choque nessa rapaziada para o Guarani classificar, porque, cara, por tudo que foi feito, o investimento seria, sim, um vexame o Guarani ficar de fora. E aí sim a diretoria tem que ser cobrada. Tem que ser cobrada porque gastou o que não podia gastar, tem até atrasos aí no meio do caminho para buscar este acesso. Então, por isso, se acontecer o que ninguém espera, de repente um fracasso, eu acho que a diretoria precisa ser cobrada, porque o investimento foi muito alto para o Guarani até agora ter entregado aí um campeonato muito ruim. A expectativa era gigante e até agora o Guarani não entregou aquilo que se espera. Mas está em tempo. Vamos projetar cenários. Classificação, o Guarani vai para esse quadrangular brigando por acesso. Aí muda a história, eu acho que o Guarani aí tem boas condições de subir. Mas aí também, Carlão, é aquilo que eu disse na manchete, né? Hoje é dia 28, o Guarani joga amanhã, né? Dia 29. Vamos terminar agosto, né? Porque, rapaz, eu vou falar uma situação para você, meu amigo do céu. Meu amigo ouvinte internauta. Que mês longo, hein? Nossa. Longo. Mas é o seguinte, se for eliminado... Vamos lá, setembro. Nossa. Outubro. Novembro. Dezembro já vai começar ali a pré-temporada, finalzinho de novembro, comecinho de dezembro. Mas não vai ter jogo, não vai ter jogo. Então vamos colocar dezembro também. Você tem um elenco caro. A maioria desses atletas com contrato até o final da Série C. Mas não é assim, até o final da Série C, dependendo de onde for. Não. O final da Série C, o Guarani faz o contrato pensando em final. Então, todos os contratos vêm sendo final de novembro e início de dezembro. Porque essa projeção é feita de acordo com o calendário. Você imagina se o Guarani já está com dificuldade financeira para colocar a casa em ordem, você imagina, sem renda é pouco. Não é o principal, mas ajuda.
Acredito que o sócio torcedor, aquele mais fanático, vai continuar pagando, aquele cara que é bugrino mesmo, que vai no jogo, muita gente desiste. Que entende o que é ser o sócio, mas tem gente que desiste e a gente tem que entender, porque não vai ter jogo, não vai ter produto, você não vai consumir. Patrocínio, ou seja, será que os patrocinadores, eles têm contrato também, mas pô, a marca não vai ser exibida. Eu acho que o Guarani corre então, olha o tamanho desse jogo, olha o tamanho da importância da temporada. Cara, a temporada tá em jogo, na verdade, né? Mas comparando, o cenário é meio parecido com o irmão, né? Do ano passado, porque se nós pegarmos ano passado, a Ponte na emergência de tem que subir, montou um elenco caro, um elenco em que ela não tinha condições de pagar. E o resto é história, a gente tá vendo aí o que está acontecendo. O Guarani, na emergência de subir, depois do que aconteceu no ano passado, montou um elenco que o orçamento não comporta, ou seja, já estamos convivendo aí com alguns atrasos. Eu acho que se não conseguir a classificação, o Guarani corre o risco sim de entrar numa séria crise financeira. Vou tirar essa SAF, né? Por enquanto ainda não tem nada decidido. Se a SAF entrar, claro que deve conseguir aí sanar alguma situação. Mas se o Guarani não se classificar, ele pode entrar aí numa situação muito ruim, porque o elenco é caríssimo e até agora entregou pouca coisa. E de repente, se acontecer esta catástrofe futebolística que seria a eliminação, eu acho que a diretoria vai ter muitos problemas para tentar sanar essa dívida. Mas eu acho que vai dar tudo certo. O Guarani tem uma boa possibilidade de ganhar o jogo e aí sim respirar e pensar nesse quadrangular. Mas a responsabilidade ela é gigante nesse jogo de amanhã contra o Brusque. E é o seguinte, hein? A diretoria está fazendo a parte dela em relação à promoção de ingressos, né? O Guarani, ele tem feito aí valores abaixo em relação ao que foi cobrado na primeira fase da Série C como um todo, né? Então as bilheterias, elas funcionam hoje, é sexta-feira, né? Até às 6 da noite. Então se você que está assistindo a nossa live quer comprar o ingresso, até às 6 da noite tem a bilheteria. E também no sábado, amanhã, a partir das 9 da manhã até o horário da partida. E a gente volta a falar a respeito dos ingressos, né? Dos valores. R$10 o valor para todos os setores, né? Deixa eu só pegar aqui, porque sumiu, rapaz, o preço dos ingressos aqui. Mas enfim, R$10 em todos os setores, com exceção da... achei, tobogã, 20,10. Boa. Tobogã inferior, 20,10. Cabeceira sul, 20,10. Torcedor com a camisa paga preço bom, meia entrada. Na cabeceira norte é do visitante, né? E na vitalícia, R$40 inteira, 20 a meia, mais o acesso que custa R$30. Então, a diretoria tem feito aí essa promoção, então o torcedor pode comparecer lá no Brinco de Ouro, porque os preços estão mais acessíveis. O Vinícius mandou aqui, as diretorias de Ponte Guarani estão conseguindo acabar com o futebol profissional de Campinas. Uma pena, uma cidade que ama os seus clubes e tem tradição no esporte. Realmente, né? O cenário, ele é tenebroso, né? Júlio acabou de se despedir ali da galera falando da Ponte e a gente falando, né? Projetando também, acho que é válido esse cenário do Guarani. Claro que a gente não quer, porque para nós também é muito ruim. Pô, imagina a gente ficar 4 meses sem ter notícias aí do Guarani, pra gente transmitir o jogo do Guarani. Situação? E Nossa. A Ponte a passos largos aí, caminhando para mais um rebaixamento. Deus me livre. Pra nós também não é nada legal isso. Então, assim, então vocês são torcedores do Guarani? Cara, amanhã a gente tem que torcer pro Guarani vencer para classificar pra gente também continuar brigando por acesso, pra ter um time na Série B do ano que vem. Porque isso, Lupe, acaba afetando, por exemplo, a parte comercial. Sim. Né? Porque, por exemplo, qual investidor vai querer... Pô, eu quero a minha marca. Pô, mas minha marca, ela tá na Série C... E o da Série B praticamente não existe. Eu não vou gastar meu dinheiro. Então tudo isso é uma avalanche, né? Um dominó. Né? Então esse momento seria importante sim, o Guarani subir, o Guarani conquistar o acesso. A própria Inter de Limeira, num grau menor aqui de cobertura, mas também é um clube da nossa região. Seria super interessante ter a Inter na Série B, uma vez que a Série C não vai sair do nosso convívio, né? Porque no ano que vem a Macaca vai disputar. É isso. Fechamos então. Amanhã a transmissão 4 da tarde. 4 da tarde. Eu vou estar lá na galera, vou fazer o jogo, vou entrevistar os torcedores do Guarani lá fora. Boa. Expectativa, nervosismo, Humberto Louser. São vários temas pra gente conversar com o torcedor do Bugre lá do lado de fora, entrando ali no Brinco de Ouro da Princesa. Então, transmissão do Futebol Globo CBN amanhã a partir das 4 da tarde. A bola rola às 5 e a gente acompanha tudo de perto desse duelo decisivo Guarani e Brusque. Última rodada da primeira fase da Série C do campeonato
Campeonato Brasileiro. Boa, Antônio Lupe. Então amanhã o Guarani tem essa missão aí para cumprir diante da equipe catarinense. Lupe, vamos subir então a Avenida José Duarte / Oswaldo Alvarez, mas oficialmente Ayrton Senna. Nossa, mas que bagunça. Vamos estacionar no estádio Moisés Lucarelli. Lupe. Vamos lá falar da Macaca pra gente atualizar, porque é difícil a gente atualizar a ponte. Primeiro porque é tudo fechado, né? Não temos acesso, mas ontem quero dar aqui os parabéns pra galera do GE. Gabi Troian ontem ficou... Olha quem está chegando na casa! Tem que abrir pra ele ali, porque senão ele vai ficar ali fora reclamando que ninguém abre. Júlio Nascimento, amigo de Marcelo Barreto, hein? Amigo de Marcelo Grande Barreto. Júlio Nascimento! Por quê? Ficou nervoso? Estivemos aqui acompanhando a sua participação, cara. Eu achei que não ia ter, porque Parabéns, foi Julião. embora. Nossa, foi Tudo bem? Boa tarde, Júlio. Bom dia, boa tarde. Julião, você sabe o que a gente Agradecendo aí estava a todos. lembrando? Você há quase um ano era notícia no Redação por causa do gol contra o Náutico. Verdade. Né? A notícia boa sendo passada aí nacionalmente. E hoje você brilhantemente comparece A ao ponte é pra quem Redação acredita, né? para falar novamente da ponte, mas de uma situação complicada. Julião, bom dia, parabéns pela sua participação. Realmente você nem ouviu? Estava fazendo aqui. Mas, Vocês cara, estavam assistindo? Tava, vendo, foi, tava- No vídeo foi tava brilhante. bonito. Tava bonito. Tá, Obrigado. Foi tava brilhante. Tava bem Cara, quadrado, né? Era pra ter chegado mais cedo aqui no CBN Esportes, mas problema, coisas da televisão, né? Esse negócio Claro. de ajuste técnico, vai pra lá, vai pra cá, mas deu tudo certo. É isso, Carlão. Acho que a ponte foi notícia ano passado, né? Por um aspecto positivo. E até conversando com o Barreto e o Thales Machado também, estava presente na bancada, eles lamentando, né? Poxa, a ponte completou 126 anos agora e nos últimos 3 dias está rodando o Brasil. E quem vê de fora tem uma sensação de que a ponte está acabando, assim, né? É muito difícil contextualizar, e foi até um desafio, contextualizar para o público nacional o que está acontecendo na ponte, né? Porque eles perguntam, quando começou isso? E aí, a gente não tem nenhuma resposta certa. Eu disse, ó, em relação a atrasos, os atrasos começam em junho do ano passado. Sim. Ainda na campanha da Série C. Agora, quando começa a crise da ponte? Nossa. Não sei, talvez há 20 anos ela esteja... Sim. Ela tenha sido iniciada e ela vai potencializando ao longo do tempo. Então, assim, profissionalmente foi muito legal, mas é triste, né, pelo assunto, né? A gente queria entrar nacionalmente para falar do futebol de Campinas com boas notícias, né? Inclusive eles citaram o Guarani, né, que estão preocupados também, e as notícias dos atrasos pontuais do Guarani chegam também, tá né? vendo? A gente tava falando exatamente disso, que coisa. Campinas precisa... Nossa, eles mãe. deram um dado lá, Campinas é a segunda cidade mais rica, né? Sim. De São Paulo. Fica alternando com São Caetano, e aí tem quem considere São Caetano parte da Grande São Paulo. Mas era para Campinas estar numa situação muito diferente da que está. Eu acho que em termos de futebol, assim, eu acho que uma Série B estável para os dois, ora alguém alcançando o acesso, fica ali 3, 4 anos numa Série A, volta a Série B, mas sempre assim, Série B brigando pelo acesso, ora Série A. Hora Ponte Preta, hora Guarani. Mas, cara, Série C e sem perspectiva é doído demais, cara. Pelo amor de Deus. Vamos ver amanhã, pelo menos se o Guarani consegue salvar a lavoura e conquistar esta classificação. Ô, Júlio Nascimento, vamos falar da A Macaca, gente estava falando Lupe, da e ponte aí? a respeito dessa atualização ontem, né? A Gabi Troian acompanhou, né? E mais uma vez os atletas que não são da base, eu acho que a gente pode resumir dessa forma, que eu acho que fica mais didática. Por quê? Os emprestados vão jogar... Não, ontem só treinou base. Os atletas emprestados ou aqueles outros atletas que assinaram aquela nota que foi emitida na última quarta-feira, né? Que foi o ultimato dos atletas, dia 25 de agosto. Eles foram novamente ao CT, mas não treinaram. E tem a chegada do Gilson. Gilson hoje vai ser apresentado à tarde no estádio Moisés Lucarelli. Mas assim, é difícil. Inclusive hoje no Bom Dia Cidade, a gente cita ali os jogos, né? E a tarde que eu fiz assim, vai ter jogo contra o América? E qual é a atualização? A atualização é que assim, vai ter jogo, mas só com base. Mas só com base forma um time com banco de reservas? 17, né? 17. É um grupo, né? Vai, 11, mas pode colocar mais Ah, 12 Deus. no banco? Não tem. Seriam os dois goleiros, né? Viajando. Então, Guilherme, Vinícius no gol, Vinícius. Guilherme como reserva, o Júlio na lateral direita, Gustavo, Diego Leão e Matheus Souza na esquerda. Matheus Souza. Aí meio campo, que é onde eu acho que é mais difícil, né? Não tem. Não tem. Acho que vai o Gabriel Cicala. Gustavo Teles, tá? Gustavo Teles. Precisa ver se o Teles Se se ele- enquadra isso, como é. base ou como um dos jogadores da paralisação. Cicala e Caio Vinícius são jogadores que eu lembro de primeira. Nossa.
aí já começa a me Aí- fugir aqui. aí O Damião, tem o Damião e o... onde o Miguel ficou ontem, né? No treino. Miguel. Miguel. Como um dos mais experientes, hein? E Miguel, mas e o Tem banco? 20 Aí, anos de idade. mas aí é Não, uma situação sei, que a não sei gente já dizer. comentou na transmissão do Avaí. Olha só o efeito cascata. Eu vou até pegar aqui. Ah, a base, né? Cara, também a base, horrorosa. a base da ponte, ela tá ficando sem ninguém. É. Porque está acontecendo o processo de que os jogadores do Sub-20 estão subindo pro profissional de uma forma emergencial. Aí você tem o efeito cascata. Os do Sub-17 precisam ir pro Sub-20. Os do Sub-15 precisam ir pro Sub-17. E o Sub-15, eu nem sei como é que tá o Meu Sub-15. Deus. O Sub-15 deve estar com os meninos da escolinha, não sei. Então, olha o tamanho do efeito cascata. E eu vou até pegar a classificação aqui do Campeonato Paulista, Ela passou uns Sub-20. vexames aí, né? Passou, Foi goleado perdeu de pelo 5 do Sertãozinho, Jabaquara. Rapaz do céu. Como Juventus e Jabaquara, ela tomou uma goleada. Perdeu pro Sertãozinho. E Campeonato Paulista Sub-20 tem rebaixamento, tá? Nossa, Tem rebaixamento. vai eu vou perdendo a até ver. dignidade, não. Então, respeito, assim, eu não tá louco. consigo ver um time pro Gilson montar e poder mexer só com base. O Gilson ele vai ser, na verdade, o Júlio, ele vem. Ontem até no Arena nós falávamos, o Fábio Scheibe até brincou, mas agora, aí vem aquela velha história. O que o Gilson Kleina ele vai fazer, o que ele menos vai fazer aqui na Ponte é treinar o time. O que ele vai treinar o time? Ele vem realmente para ser um cara de paz dentro do vestiário, trazer Reconciliador, né? Isso, é. Não sei se o Gilson, de repente, consegue conversar com os jogadores, né? Também. A ponto de, pô, vamos Ele tentar tem muita aí aceitação, né, no mundo mobilizar, da né, bola, alguma né? coisa. Mas eu não sei quanto isso faz diferença também, Carlão. Até o Marcelo, ele fez uma pergunta e algo que eu não tinha parado para pensar ainda. A Ponte Preta já sinaliza que ela está rebaixada, certo? Sim. A partir do momento que ela vai escalar só os jogadores da base ou até ter o WO, a partir do momento que ela libera os jogadores dizendo que não tem dinheiro para pagar o transfer ban, ela já tá ligando, gente, foi rebaixado. Já foi. Quanto que isso mancha o campeonato? Eu acho que atrapalha. A porque- isonomia, né, que eles falam. Exatamente, né, do porque campeonato. agora ela tem uma sequência, inclusive, contra times nessa parte de baixo da tabela. É. Então, quanto que a Ponte acaba manchando a Série B? Claro que imagino que os jogadores não queriam isso. Eu acho que se Mas- houvesse uma brecha no regulamento, é que aí ela sofre sanções, né? Mas se houvesse uma brecha no regulamento, alguma coisa que permitiria o clube pedir licença, né? Mas de repente a Ponte perde licença da Série B, ela automaticamente ela perde talvez todo o calendário nacional, né? Tendo que recomeçar. Mas eu acho que isso, se pudesse ser feito, ela faria, porque ela não tem a menor condição hoje de tocar o futebol. Não tem como tocar o futebol. Hoje as notícias que a gente fala, se vai ter jogo ou não, cara. Que coisa maluca, né? E aí tudo isso repercute de uma maneira muito negativa em âmbito nacional. Mas atrapalha o campeonato, sim. Só que aí eu não sei, até porque acho que os clubes agora já começam a olhar, a bater na porta da CBF. Porque é uma outra situação, né? A CBF tem ficado quieta, né? Porque lembra no começo do ano, quando vem uma agência do Fair Play? Sim. Inclusive o nosso colega César Grafietti, É isso. o economista, ele fez parte dessa, não sei se ele permanece ainda como integrante dessa bancada do Fair Play financeiro, mas a promessa na inauguração da agência do ano passado para esse era de ter muito rigor com os atrasos salariais. E não tem sido isso que eu tenho visto da Hoje. CBF, até porque a Ponte não é a única, né, Lupe? Então, com atrasos. Né? Nossa, pegar a Série A é terrível, né? O que está A própria acontecendo. Série B, tem muita gente com... Então, eu acredito que sabe o que acontece? Inclusive, ó, a matéria que tá agora você acabou de sair do Redação, aí entra um outro jornalista, mais da metade dos clubes declaram dívidas em segunda verificação da agência reguladora a agência criada que você pela tem, CBF. Eu acho que os caras não imaginavam A bolha estourou, igual o falávamos ontem. quanto o futebol brasileiro já estava numa situação emergencial. Foi o que eu conversei com o advogado. Ele falou, a bolha já estourou. Estourou. Aí você vai ver. O termo transfer ban, que para nós aqui ele começou a ser mais usado, eu acho que a Ponte sofreu quando o Abdala era por conta do Luiz Ali ou de um outro jogador que passou na Ponte e que teve essa pendência e aí depois arrumou, só que aquilo para nós era novidade. Sim. Hoje para nós é rotina, transfer ban. A Ponte está no transfer ban, tanto da FIFA quanto do CNRD. Aí você entra no site, você vê Atlético Goianiense, você vê CRB, você vê Goiás, não sei, acho que o Santos e o Goiás saíram, mas
São dívidas. É uma rotina. É uma rotina. Você vê Corinthians, você vê Santos, Não, quando você vê Internacional, você vê Grêmio. Ou seja, tá todo mundo E outra, Lupe, em situação e desesperadora. você cita esses gigantes e a gente percebe que estes gigantes, eles não têm força para sair desse transfer ban, cara. O Corinthians eu acho que tem 3 transfer bans quase que impagáveis, não tem como sair. O São Paulo vira e mexe, entra no transfer ban, agora tá fora, né? Mas o Santos também. São Paulo, Agora tava lendo agora pela manhã no GE, o Santos numa dívida danada com o Neymar, diz que o Neymar aceitou parcelar em 80 vezes a dívida do Santos com ele. Cara, que loucura, né? E outra, esses salários malucos, essas coisas estratosféricas, né, que os clubes oferecem para os jogadores, ninguém suporta. E hoje o futebol brasileiro explodiu, tirando o Flamengo e o Palmeiras, tá todo mundo enforcado. O próprio Palmeiras, né? Claro, Uma proporção bem menor. Bem menor, mas por que o Alan foi negociado? É claro que o dinheiro não tem como negar, mas uma das promessas que a Leila fez para esta temporada, porque o Palmeiras tem a cobrança de ganhar um título, era permanecer com o elenco até o final para o Palmeiras conquistar. Aí chega uma proposta maravilhosa do City, talvez em outros momentos o Palmeiras até seguraria o Alan, mas não tem como, pode ir embora para a gente ter aqui alguma coisinha para a gente pagar. Então, cara, a bolha estourou e hoje a gente se depara. E as notícias envolvendo o futebol brasileiro são só notícias de dívida, de atraso de salário e a Ponte inserida nesse contexto. Agora o próximo passo agora da Ponte é a apresentação do Kleina, né? Agora à tarde. E aí depois, o que teremos para domingo? A expectativa de como ele vai trabalhar essa situação de detalhe, ter né? jogo. O Kleina, a gente até estava conversando, né? E até isso tem um pouquinho de apuração, tem apuração também, junto com o Heitor, você, o Carlão. E eu falei até hoje, agora, você estava lá no Redação, se eu for abrir a coletiva, vai ser a menor pergunta da história das coletivas. Eu vou falar, Gilson, tudo bem? Antônio Lupe CBN. Por quê? Por quê? Porque. Mas eu já vou até. Mas a resposta dele é fácil. É fácil, é gratidão. Gratidão, exato. É gratidão e dá uma resposta pro clube que projetou o Gilson como um treinador do futebol, de ponta do futebol brasileiro. Sim, ele foi pro Palmeiras. Passou pelo Palmeiras. Subiu com o Palmeiras, né? Da Série B para a Série A. Então, assim, e é possível entender isso. Só que o Gilson, ele vem pra Ponte Preta como um profissional, como um técnico profissional. Ele tem que receber. E aí? Ele vai receber? Eu acho que não, se continuar do jeito que tá. E ele ainda tem pendências do passado. Então são essas coisas que eu confesso que eu não consigo... Para montar o quebra-cabeça, faltam peças. Faltam peças. Me preocupa o time, se for jogar domingo, e essa questão do Gilson, em trazer o Gilson. Aí tá rodando um monte de coisa aí na internet, falando do Eberlin. Eu ia tocar nisso aí. Que ele foi o pior treinador. Gente, eu acho que isso agora é o que menos importa. O que o Marquinho falou, deixou de falar. No momento também o Marco é tão cabeça quente, tão explosivo, de repente falou algo que não queria falar, ou se é uma opinião dele também. Cara, o que menos interessa nesse momento é ficar falando, que um dia ele falou, cara, pô, já tem tanto problema, né? E a gente bater nessa tecla, eles conversaram, já se acertaram, sei lá. Eu acho que o menor dos problemas é que o Marco um dia disse, tudo bem, disse, que seja uma opinião dele, mas eu acho que o momento agora é... O que mais me preocupou, o que mais me chamou a atenção no áudio não foi nem essa opinião, foi ele falar depois, porque isso aí foi lá atrás, acho que ele nem era presidente, ele estava representando a chapa naquele movimento, mas ele falou assim que a Ponte Preta hoje não pode contratar jogador com mais de 70, 60 mil. Na era Eberlin, eu tenho certeza que ele contratou muitos jogadores, mas muito acima mas muito acima. Então hoje realmente a Ponte, ela além de todos esses problemas, ela é uma baita de uma incógnita, né, em todos os sentidos. Se ela vai jogar, por que o Gilson aceitou, qual que é o futuro da Ponte, qual que é o futuro do Gilson nesta Série B, o que ele pensa a respeito da Ponte nesta Série B. Eu não estou falando nem de resultado, mas a vida da Ponte Preta dentro desta competição. Então, olha, acho que foram 6 entrevistas de apresentação do Gilson, é a sexta vez, agora né? É a sexta. Então vai ser a 6ª entrevista. Olha, ele passou, acho que
muito mais coisa boa do que ruim na Ponte, mas dessa vez é a sexta entrevista mais cercada de expectativa. Você já repercutiu aquele áudio lá de 2020 ou não? A gente acabou de... Que é o pior e tal. São... É que eu falei, me constrangedor, surpreende mais constrangedor. ele não ter essa opinião do Gilson. É ele falar que na Ponte Preta não pode ter jogador que ganha mais de 70 mil. Aí o Gilson Eberlin fala... contratou vários jogadores, mas ganham muito mais do que 70 Não, mil. aí o Gilson fala, então, aí você foi o pior presidente da história da Ponte. Então tá 1-1, então chega. Ué, é verdade, Né? pronto, resolvido. Se for na disputa dos piores... pronto, Então temos chega, aí tá os- 1-1 e agora o que interessa é como que vai acontecer a administração de todos esses problemas. Que clima gostoso, né? Cara do céu, é um Nossa, caos total. Ironicamente, evidentemente, né, gente? mas é um termo debochado. É um caos total e eu acho que essa é a função do Gilson neste momento, chegar para tentar apaziguar, arrumar um jeito de convencer também a boleirada aí mais velha e para colocar o time em campo, pelo menos, né? Agora, Acho que você só, imagina- só de colocar a Ponte em campo já vai ser uma Agora, vitória. você imagina a detentora da Nossa, Série B, mãe. na hora que porque 4 da tarde, se eu não me engano, é o jogo da... Não é o É o jogo pay-per-view deles, é o jogo que aberto, vai é o jogo pro canal. Sim. Você tem de um lado um América, que tem 2 vitórias, tem 11 pontos, né? Se não me engano. Com outro uma Ponte, remendada só com um garoto, provavelmente, com poucas opções no banco. E esse é o produto, ó. O produto tá aí, ó. Quem quiser ver, será que vai ter audiência? Sendo que no mesmo horário tem Corinthians e Meu Deus, Santos. Corinthians e Santos. Não, se tiver alguma coisa assim que chame a atenção, vai virar notícia nacional na hora. Se a Ponte não entrar em campo, eu acho que tipo assim, vai estar lá Corinthians e Santos na Globo. eu acho que vai entrar um flashzinho. Vai dividir tela e vai mostrar. Porque. Dividir tela não vai porque não pode, né? Mas acho que eles vão mostrar. Dividir tela não é da... Não sei, cara. Não sei se eles podem negociar aí. Enfim. Mas eu acho que, tipo, isso vai ser mencionado em eu algum acho que momento da equipes, transmissão. por exemplo, as equipes de televisão tal em Belo Horizonte, muitas equipes mobilizadas para esse sentido. Eu me lembro do WO do Figueirense contra o Cuiabá. Eu não lembro o ano agora. Mas era um jogo que era do Sport TV. E, cara, na hora que o árbitro encerra o jogo sem o Figueirense... Emblemático, a muito mais. repercussão do jogo E por ser o Figueirense, né? O Figueirense que tinha disputado recentemente clube, Série A de Campeonato Brasileiro. A repercussão ela foi gigante. Então imagina também com esse cenário, a Ponte já chamando a atenção, e se isso acontecer, vai ser desesperadora a situação. É isso. Fechamos? Entregue, Vamos ver né? se tem aí a galera tá Deixa eu ver, vou participando. dar uma olhada aqui. É no- 991869070. O Emerson Dias, JN, Bugre quitou o débito com os jogadores, se não pagou vão fazer corpo mole. Não vai fazer corpo mole. Eu acho que teve uma sinalização aí, viu, Emerson? Eu acho que teve uma sinalização aí. Inclusive o Guarani já é de olho no mercado, né? Pensando eventualmente no quadrangular final. Bom dia, amigos. Rodrigo de Jaguariúna, na verdade, o Júlio é um excelente narrador. Muito obrigado. Pois não. O Rodrigo aqui mandando. Valeu, Rodrigão. Ponte é pra quem acredita. Pode ser que ainda atrase um pouco por conta do encerramento. É o Campeonato de Hortolândia, é 7 da noite mesmo, viu? O Amador, a final, amanhã. Aí vai ter questão lá das autoridades. Canarinho, moleque hino travesso. nacional. Marcelo de Lima Henrique, apita? Marcelo de Lima Henrique, professor, Aí sim. hein? Gente boa, Marcelo. Manda um abração aqui pro Wagner de Hortolândia também. Ótimo final de semana a todos vocês. Que horas então o Amador de Hortolândia? 7 da noite, 7. lá na Arena Rosolém. 7 da noite, hein? Cara, dá pra colar. os árbitros, ex-jogadores, os caras estão pegando uma graninha com esse negócio de futebol O Daronco amador, foi um né, dos velho? primeiros, né? Daronco, Klaus, acho que já O apitou Marcelo de também. Lima Henrique apitou o Amador de Valinhos, teve até VAR. Não, lembra o Marcelo de Lima Henrique não é um que arruma confusão no Amador? É o Carioca, gente Não boa. é? É um cara que vai peitar ele fica bravo, sabe quem que eu sou, você tem que respeitar, e vai pra cima do cara, velho. Eu vi uma entrevista do Marcelo no Charla, no podcast. Sim. Cara, ele é maravilhoso. Ele apitou acho que 2 derbys. E não foi o último, aliás, que ele apitou? Não Pode sei, ser que sim. Pode ser que É, sim. que teve aquele lance, o mais polêmico, acho que foi do Diego Tavares, né? Que ele deu impedimento, sei lá. Mas eu acho que ele Mas ele leva na ele mãe. apitou 2. ele- malandro ele é no bom bom sentido. profissional. É, bom Tem profissional. hora que irrita a gente, né? Mas tem hora que é bom. E só pra gente fechar, tem Corinthians e Santos, hein? O Santos tá numa draga, né, coitado? Os caras picharam o muro tudo ontem lá, depois da derrota pro Palmeiras. Cara, você sabe o que foi mais assustador? Perder pro Palmeiras, sei lá, clássico, mas é a maneira como não ofereceu qualquer resistência, né? Parecia um time pequeno, cara. Não passou do meio-campo, não criou uma oportunidade. Pelo amor de Deus. E o Neymar continua arrumando briga em rede social, né?
Que ele brigou com quem? Agora com um dublador lá. Ah, verdade. Foi a briga de ontem, o né? Veloso, aí com o Sormani. É que o Sormani ele tá querendo um X1, né? Foi o Sormani que o Fábio desafiou. Sormani, o jornalista, e tem mais um aí que eu esqueci o nome. Então, Neymar precisa parar, né? Com essas coisas, cara. Ele é muito grande pra ficar. Isso só preocupado. é bom pra quem briga com ele, né? Porque é visibilidade. Já pensou, né? a gente fala Visibilidade. alguma groselha aqui Ele do Neymar, comenta daqui a na pouco live ele aqui. comenta, pronto, tô Quando que a gente ia falar consagrado, do velho. Veloso aqui, né? O dublador, né? Se não fosse. Verdade. Nem Embora seria ele faça, tão- ele faça um trabalho legal, é bem maneiro acompanhar. Mas fica em evidência, às vezes, pelo lado negativo, mas o Neymar precisa parar com isso. O grande Sormani, eu gosto do Sormani, cara. O Sormani é um personagem. Tá? Ele é muito inteligente. Tem uns caras malucos, assim, né? O mas Sormani, ele o é Neto é um muito- personagem. né? Ele é um personagem no sentido, assim, de... Criou uma personalidade como jornalista ali que ou irrita muito ou a galera gosta muito, né? Então tem o público dele. É isso, né, Carlão? Vambora. Fechamos? Agenda, então, da CBN no final de semana. Boa. Já começa Agenda amanhã, 4 da tarde, tem Guarani A Brusque. partir das 4, A né? partir das 4. Uma horinha de resenha. A bola rola às 5 e se tiver jogo, Nossa. no domingo, a partir das 4 da tarde, a partir das 3, né? Já tem a abertura da jornada pra gente já ficar atento a tudo isso. Aí a bola rola às 4 entre quando América ela rola- Mineira e Ponte Preta. A CBN dá um show, né? A bola dá um show. Nossa. Quando a bola rola, a CBN dá um show. Salada que você fez. Fechou, Valeu, gente? fechamos, Piozinho, vambora. seguramos aí? Fechou, Pio? Fechou, a gente volta às Ó, deixa eu 4 no agradecer Arena, a galera direto de do Americana. YouTube, porque, Estamos ó, nos despedindo, né, dessa vamos semana aguardar, no né? YouTube. Vai que tem alguma novidade, se tem senador, tem uma galera aí pra ser. Nossa. Mas a gente Deus volta a do partir céu. de semana que vem no Dial, hein? Boa. CBN Esportes a partir Mas das foi um 11 horas. sucesso no YouTube, hein? Os números foram muito os bons. números foram legais. É isso. Continue com a gente, né, no YouTube, né? Tem a transmissão pelo YouTube também. A partir de segunda-feira, volta pro 99,1 e também no YouTube. Tem um projeto aí pro CBN Esportes ser das 11 a 1, né, no YouTube. Isso, das 11 a 1 A gente no tá YouTube. estudando aí. Isso, vamos estudar bem. Vamos Se estudar vocês bem. são favoráveis, escrevam aí nos comentários. Você Eu parou quero pra chegar 2 horas CBN Esportes. Só que da meio-dia 1 é só o Lupe que vai fazer. Eu vou contar Exatamente. histórias da bola. Valeu, gente.